O nosso problema hoje é que as pessoas têm preguiça de raciocinar. A gente chegou num nível de burrice tão grande que tem gente defendendo que se tire filosofia, que se tire física, que se tire química, que se tire Bhaskara. Você não tem que tirar coisas, tem que colocar mais coisas. Seguimos aqui nessas lives eleitorais que a gente faz para compensar o tempo perdido na rádio por conta das eleições, do horário eleitoral gratuito. E hoje é uma live que, para quem está acompanhando, pode deixar comentário à vontade, mas é uma live que não é live. Igual eu fiz com o Felipe Moleiro, eu aproveitei o horário que o meu convidado podia me atender. Estou gravando agora segunda tarde, então não é uma gravação antiga, é bastante recente. Mas é até bom porque a gente não tem o impedimento aqui do tempo dos 20 minutos. Se passar mais, a gente vai aproveitando, até porque o meu convidado de hoje tem muito conteúdo, tem muito a falar, até porque pode-se dizer que ele chegou na internet e começou a mexer com esse negócio de internet quando era tudo mato. Ednei de Souza, Internei, muito boa tarde, é um prazer gigantesco conversar contigo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês também. Me fala da tua história com a internet. Quando é que tu começou Quando é que tu conheceu a internet e quando é que tu começou a estudá-la a ponto de ser uma das maiores referências desde... Estou falando de 20 anos atrás, eu já acompanhava os textos do Ednei sobre a internet. Bom, eu comecei a trabalhar com tecnologia em 1990. Naquela época era programação DOS, né? Texto, aquela telinha verde, para quem não sabe, lá a telinha lá escura, lá com as letrinhas verdes, que aparece muito em filme, né? Stranger Things apareceu lá tudo mais. E depois veio o Windows, né? Interface gráfica, que vocês usam até hoje, era bem mais feinho que esse que está aí, mas já tem uma familiaridade, né? Sim. Depois veio a internet. Do DOS para o Windows, eu demorei um pouco para aprender a programar e eu perdi muita oportunidade com isso. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia perder novas oportunidades no futuro. Então, quando surgiu a internet comercial em 95, eu comecei a aprender a desenvolver para a internet imediatamente. Em 96, eu já tinha feito ali meu primeiro site publicado e era uma época que não tinha ainda o Google, não tinha praticamente nada na internet, né? A maioria das empresas não tinha site. Então, quem estava começando naquela época, o meu site acabou se tornando uma referência porque eu ensinava a fazer coisas comuns do dia a dia. Como é que você faz backup, como é que você instala um antivírus, né? E ao contrário do que muita gente imagina, apesar de sim, a maioria das pessoas que trabalhavam com internet naquela época eram pessoas de tecnologia, tinha muita gente com um bom poder aquisitivo que comprava um computador, conectava à internet e queria começar a experimentar, né? E aí tinha administradores de empresas, tinha médicos, tinham advogados, tinham outros profissionais que estavam perdidos, né? E eu meio que virei a referência para essa galera. Eu era o amigo nerd dos não nerds, né? Então, na época que não tinha Google, viralizava muito boca a boca o meu site, né? Então, isso ajudou a criar uma referência. A pessoa comprava um computador, ia conectar na internet, falou, como é que eu faço? Tem esse site aqui, ó, que tem várias dicas, entra lá. E aí eu fui alimentando com dicas, basicamente era um site com dicas de tecnologia, até ali, comecinho de 2001, quando veio a era dos blogs, eu converti em blog e comecei a criar conteúdos mais opinativos, outros tipos de conteúdo, né? Mas essa é a pré-história da minha história, então, de forma resumida. Isso tu tá falando dos anos 90. Eu lembro do começo dos anos 2000, acho que era 2000, 2001, 2002, ali, eu tava no ensino médio, e tinha o Blogger, o Fotolog era outra coisa, era um negócio mais engessado, mas tinha o Blogger, tinha o Blogspot também na época, que o que se perdeu, inclusive eu era um que mergulhava no HTML, e a gente mudava tudo, aí botava as letrinhas mexendo junto com o cursor, eram umas coisas muito bobas que a gente fazia, mas a gente estava fazendo programação de site, né, que hoje muita gente sabe que deveria saber, e a gente fazia de bobagem, e eu mesmo parei de fazer, sair do colégio, parei de mexer com isso. Então, antigamente, criava-se mais fácil as coisas, tinha ferramentas mais fáceis para criar isso, só que as pessoas não tinham noção do tamanho que ia tomar, né? Quando é que tu notou que tu podia estar pegando uma onda, pegando uma tendência que podia ser tão grande como é hoje? Na verdade, ali, os blogs, né, quando começou ali em 2001, eles trouxeram uma
facilidade de criar sites que não existia até então, né? Hoje em dia você cria lá no WordPress.com gratuito, cria no Tumblr, tem várias plataformas para você criar sites gratuitos até hoje, né? Mas o blog começou toda essa revolução, deu espaço para todo mundo. Só que eles tinham, naquela época, tinha muita limitação de quanto tráfego você podia, né, trazer e do que você podia fazer. Eu Uhum. mesmo que eu comecei a programar uns testes online, e para fazer isso já não servia a maioria dos servidores gratuitos, né? Eu achei alguns servidores gratuitos ainda que você podia botar programação ali em PHP, né? Além de HTML, CSS, usava PHP. Uhum. E aí começou a ter muito tráfego, né? Porque aí já tinha o Google, já era bem ranqueado no Google, isso trazia muita visitação, os testes, simulador de loteria, outras coisas divertidas que tinha lá, trazia muita visitação. E aí eu tive que migrar para um servidor dedicado. Quando eu migrei para o servidor dedicado, custava, né, $400 mensais para manter um servidor dedicado, né? Para quem não entende muito, antes de ter computação em nuvem, os sites ficavam em servidor, que era um computador que estava plugado lá num data center, né? Uhum. E quando o site era muito parrudo, tinha muita visitação, para suportar receber toda aquela visitação, eu tinha que ficar sozinho numa máquina. E aí esses data centers cobravam muito caro. Naquela época, então, $400 mensais. Isso era muito pesado no meu orçamento. Eu comecei a pesquisar como é que eu podia ganhar alguma coisa com o site para, pelo menos, bancar o que eu gastava com o site. Eu comecei a brincar com anúncios, programas de afiliados. 2 meses depois, eu estava conseguindo ganhar de receita de publicidade com o site esses $400. E foi aí, por volta de 2002, que me chamou muita atenção. Que eu pensei, poxa, eu consegui aumentar em $400 aqui minha renda com pouco estudo. Se eu me aprofundar nisso, se eu pesquisar mais, se eu procurar entender mais o que motiva as pessoas a entrar no site, quais são as coisas que estão quentes do momento, se eu começar a entender um pouco mais esse lado de comunicação, comportamento, além do lado de tecnologia que eu já dominava, tinha Uhum. algumas oportunidades interessantes aí. Então, em 2002 eu comecei a estudar isso mais a fundo. 2004 eu já ganhava com o meu site de publicidade mais do que o meu salário. Em 2004 eu era coordenador de sistemas. Em 2005 eu era gerente de sistemas. Estava ganhando muito mais que o meu site. Eu pedi as contas, parei de trabalhar exclusivamente com TI e passei a me dedicar muito mais aí a marketing, publicidade. Nunca larguei a tecnologia, mas aí agora era pensando em tecnologia para o marketing, para a comunicação, né, para a internet mais especificamente. Então, esse foi o começo aí da minha vida empreendedora, vamos assim dizer. Tu é um influenciador antes de alguém ter a ideia de cunhar esse termo, no caso, né? E aí tu migrou dessa parte técnica, né? Que ainda existem muitos, hoje é muito nichado, mas existem os técnicos, e tu falou mais da parte da cultura de internet, né? E nessa Uhum. questão de cultura de internet, e eu acho que isso, até usando a tendência de agora, vai dar um corte muito legal. É, explica para quem é mais novo que a gente, como é que era o mundo antes do Google? Porque eu lembro de ter procurado coisa no Surf, e eu lembro de ter procurado coisa no Aonde e no Cadê. Isso era antes, não sei se era antes do Google existir, mas era antes do Google tomar conta do mundo, né? Como é que era Uhum. a vida? Como é que era a dinâmica das pessoas com a internet antes do Google? Tinha vários catálogos de sites que você podia cadastrar o seu site, né? Você falou de alguns brasileiros, o KD, né? O Aonde tinha o mais famoso global era o Yahoo, onde o Yahoo tinha um grande catálogo de sites que você podia, diretório de sites, né, que você podia cadastrar seu link lá, e tinha várias ferramentas. E na época tinha um software que eu usava muito, chamava Copernic, que você colocava o que você queria buscar, ele ia em todos esses catálogos, ele ia em centenas de catálogos, tinha catálogos em português, em inglês, em outras línguas, e buscava aquilo e trazia os sites para você. Isso era a era pré-Google, né? Ou você conhecia alguns catálogos e deixava salvo nos seus bookmarks. Então, naquela época, ter os bookmarks, os sites salvos, era imprescindível, porque não tinha um Google. Então, se você não salvasse um site, você perdia o site e já era, né? Então, você comprava a revista, achava um site legal, entrava no site, salvava o site com bookmark, né? Em vez da gente pedir, igual hoje no vídeo, falar assim, ô pessoal, não esquece de comentar, né? Dar um like, ativar o sininho. A gente falava, não esquece, né? Eu colocava bem no topo do site assim, adicione aos seus favoritos, que era Ctrl para a D, né? pessoa, Colocava. Ctrl D, que era para a pessoa visitar depois, né?
Então, adicionar os favoritos era o forma de gerar tráfego, os catálogos, né, os diretórios de links eram a forma de gerar tráfego, tinha as ferramentas para cadastrar Aham. automaticamente em vários diretórios, você colocava os dados lá e ele enviava para vários diretórios, né? E aí alguns tinham uma aprovação manual. Olha a quantidade como era pequena, né? Dava para um ser humano olhar os pedidos e falar assim, esse site tá legal, eu vou aprovar entrar, esse site aqui não tá legal. Né? Então tinha uma curadoria nesses catálogos, né? Não era qualquer um que entrava. Então quando você procurava nesse catálogo, tinha uma certa expectativa de boa qualidade, né? Os sites todos aqui foram aprovados previamente, né? E, então, essa era para Google, né? Quando veio o Google, facilitou muita coisa, porque daí você digitar o que você encontra várias respostas, você não tem mais que ficar favoritando os bookmarks, né? Mas essa era um pouquinho de como é que era o mundo aí antes de ter o Google e outros buscadores, apesar de que a gente basicamente só usa Google hoje. Pois é, e eu queria ouvir de ti, nessa trajetória toda, o que que mais te marcou, assim? Quais foram os grandes turning points da internet? Quais foram as grandes mudanças? Por exemplo, vamos continuar no Google. Quando é que o Google virou o Google? Porque eu lembro até hoje quando é que eu soube que o Google existia. Eu estava na escola e uma professora falou: Ó, tem que fazer uma pesquisa sobre tal coisa. Se quiserem, tem um site aí chamado google.com. Vocês escrevem ali, daqui a pouco vocês acham alguma coisa. Era um programa era um trabalho de escola, tipo, a vida das abelhas, uma coisa assim. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Google. E era tipo, tenta nesse negócio. Era mais ou menos uma mini Wikipédia na época. Hoje em dia, como eu disse, a internet. Tem gente que acha que a internet é o Google, né? Uhum. É, quando é que foram o que te marcou assim? Putz, quando aconteceu isso aqui, a internet deu um salto. Quando aconteceu isso aqui, ela deu um outro salto. Olha, a gente teve a primeira internet comercial, que era a internet do MIRC, do IRC, Internet Relay Chat, né, que era uma Hum. forma de se conversar por chat, que era herdado dos BBS, né, que daí já é uma fase pré-internet, né, na época do BBS você tinha um modem, se conectava no servidor, tinha tipo uma salinha de chat lá com os tópicos, você clicava, uma parada meio chat wall, só que com interface de texto, né. Então, ali em 95 até o começo dos anos 2000, era muito mais os IRCs e quem fazia site manualmente. No começo dos anos 2000 vieram os blogs, mudaram muito esse cenário, né? Porque aí permitiu que o leigo em tecnologia criasse um site. Você criava uma conta, escolhia um template pronto, saía escrevendo, bum, você tinha o seu blog, seu site no ar, sem conhecimento técnico. Então, isso foi um primeiro grande marco, né? Depois vieram as redes sociais, né? Aí as primeiras redes sociais, elas começam ali por 2002, 2001, mas ainda tinha Friendster, Multiply, depois MySpace, né? YouTube em 2004, né? Tinha Flickr, tinha aí depois o Twitter, né? Então, 2005, 2006, Twitter é de 2006, 2007 Twitter já estava realizando bem. Nessa Hum. época aí já era a internet já tinha deixado de ser um gueto nicho, porque com a expansão dos blogs, onde qualquer um podia criar um site, teve uma explosão. Aí o Google, que tinha surgido em 98, ele começa a se tornar mais popular ali por 2002, 2003, porque começa a ter volume na internet, né, mais agressivo, e aí uma ferramenta, aí os catálogos de link não estavam mais dando conta, aí uma ferramenta que indexava como o Google para ser mais significativa. No Uhum. Brasil, especificamente, o Google deu uma explosão ali para 2005, porque ele chegou a fazer ele adquiriu uma empresa em Minas Gerais, né, inclusive tem uma sede do Google em Belo Horizonte até hoje, né, a única headquarter de tecnologia, né, que ele tem na América Latina. Tem outros escritórios, mas são comerciais. Então, você veio a era das redes sociais que ela começou, como eu falei, começa as redes aí em 2001, 2002, 2003, ela faz um grande boom com o Facebook. Né? O Facebook começa a ser a rede social que começa a conectar a gente do mundo inteiro, né? Aqui no Brasil a gente viveu muito a questão do Orkut, mas foi um fenômeno muito Brasil, Uhum. Brasil, Índia, Paquistão, esses eram os países que mais tinham presença no Orkut. Nunca foi uma rede gigante nos Estados Unidos ou na Europa, né? Então, o Brasil viveu esse fenômeno do Orkut ali em 2008, mas o mundo explodiu mesmo com Facebook, que surgiu em 2007, mas em 2009 é que começou a explodir no mundo inteiro, inclusive no Brasil,
começou a migração aqui no Brasil do pessoal de Orkut para Facebook. Aí a gente tem a internet do começo dos anos 2010, muito focada nas redes sociais, né? Depois aí a gente começa a entrar numa era mobile mais agressiva. Não é que não tinha mobile, mas acontece, até aí ter smartphone era coisa de rico, né? O celular começa ali nos anos 90, ali, 94, 95, 96, como algo de só para quem tem muito poder aquisitivo. Ele se populariza ali em torno de 98, 99, 2000, começa a ter os celulares um pouco mais acessíveis, apesar de ainda muito caros. Quando a gente está falando de 2010 em diante, né, começa a crescer vertiginosamente o uso de smartphones. Até ali 2015, 2016, praticamente todo mundo tem smartphone. Começo dos anos 2020 tem mais smartphone do que gente, né? Então, quando vai para o mobile, começa, além dos aplicativos de rede social, outros aplicativos de mensagem, geolocalização. Então, você começa a procurar no Google Maps para achar um lugar, né? O Waze para rota, pedir delivery no iFood, começa a ouvir música no Spotify, mensagem no WhatsApp. Então, você começa ali essa internet mais de aplicativos, né? Hoje a gente passa muito mais tempo nos aplicativos do que navegando na web propriamente dito, né? Tem planos de celular focado para o aplicativo, então a gente vive essa aplicativação, né? Não tem se dizer. Essa transformação em aplicativos, né? Aplicativização, sei lá. Poxa. Mas é isso, você tem basicamente IRC, web, social media, apps, né? E agora está começando a se desenhar aí o Web 3.0, que está muito misturado com o conceito de metaverso, que aí já é uma grande salada, que tem Facebook, né, que mudou para Meta e quer fazer todo mundo achar que metaverso é uma coisa do Facebook, quando existem várias plataformas 3D descentralizadas, né, que são metaverso e que combinam com outras formas descentralizadas de internet, que é a internet web 3.0, em tese ela seria essa web descentralizada, né, com propriedades, meios de pagamento, outras coisas, entrando aí as moedas, as criptomoedas, os NFTs e coisas do tipo. Então, mais ou menos esse aí é um resuminho aí da linha evolucionária da internet ao longo desses anos, né? Olha só, essa evolução toda, a internet está cada vez mais na mão das pessoas. Uma impressão que se tem, muita gente fala isso e até já virou um tema sociológico, é que a gente tinha a internet difícil para acessar, como tu mesmo falou, tanto para achar o que você queria quanto para ter a internet. Eu lembro que tinha os CDs da AOL, que era o American Online, que você gastava com a internet e gastava com o telefone para se conectar. E daí tinha aquele barulho maluco lá, que até hoje a gente acha que vai ser abduzido por um ET quando conecta a internet por ali. E aí foi facilitando, veio os smartphones, a internet móvel está cada vez mais forte, estamos agora esperando chegar o 5G em todas as cidades do Brasil, já tem algumas capitais. Tem-se a impressão de que meio que passou do ponto de que ficou fácil, até um momento em que ficou necessário. Então, a gente é obrigado a estar à disposição da internet, o que acaba atrapalhando a nossa vida. O que antes era uma comodidade, quando eu quiser, quando eu precisar, eu vou pesquisar no Maps para ver onde no Waze para ir para algum lugar e tal. Tem o WhatsApp, tem que estar o tempo todo. Às vezes você entra no TikTok, no Instagram, fica horas olhando aquilo. Passou do ponto a internet? Tu acha que podemos estar sendo escravizados pela ferramenta mais do que usá-la a nosso dispor? Tem uma questão aí que é o seguinte: antes as pessoas queriam se comunicar e não dava, era difícil, né? Então precisava falar com alguém, eu precisava mandar uma carta, né? Mandar um pombo correio. Depois veio o telefone e falei, caramba, olha que incrível, eu pego aqui, disco para alguém, a pessoa atende lá, a gente se fala. Então, o lance de poder se comunicar era um grande barato, né? Então, quando você consegue o celular, você pensa, caramba, eu vou poder falar com quem eu quiser, quando eu quiser. Então, primeiro a gente tem esse grande desejo de se comunicar, e isso começa a se tornar disponível até o momento que a gente tem hoje o smartphone com os aplicativos, onde a gente pode estar disponível o tempo todo, e aí a lógica muda, né? Porque é o seguinte, uma coisa é você querer se comunicar muito, porque era difícil. Quando se torna fácil,
você percebe que as interrupções começam a atrapalhar a sua vida. O excesso de notificações, as pessoas mandando mensagem querendo resposta quando você está ocupado com outra coisa. Porque agora, conversando com você, e tem notificações chegando. Né? Se eu não desligar as notificações, eu fico maluco. Né? Então, a gente tem que entender que a realidade que nós vivemos hoje é uma realidade diferente de 10, de 20, de 30 anos atrás, porque você não tem mais a escassez de meios de conexão, você tem a abundância de meios de conexão. Então, nós precisamos separar momentos na nossa vida em que a gente quer se comunicar, ou, o que eu acho mais eficiente, trabalhar a comunicação de forma assíncrona, que nada mais é que a carta via internet. Né? Porque como é que funcionava a carta? Você mandava no tempo que você tinha para escrever, e a pessoa lia no tempo que ela tinha para ler. Não era ao vivo, como o telefone. Né? E hoje, muita gente quer usar a internet como usava o telefone. Né? Eu mandei mensagem no WhatsApp, eu quero que você me responda agora. Né? Para o que você está fazendo aí. Não dá. A pessoa está trabalhando, a pessoa está estudando, a pessoa está na rua fazendo alguma coisa, comprando, está buscando filho na escola, indo numa consulta médica, ela está num tempo de lazer dela, ela parou ali para ver um filme, né? Independente de estar no cinema, você quer ver o filme, você quer parar, relaxar. Então, a gente tem que separar os tempos de se comunicar, e nesse tempo de comunicar, a gente vai responder as mensagens. Se essas mensagens forem bastante claras, a gente consegue andar muito na conversa. Como é que era a carta? A carta era, né, uma conversa muito extensa, né? Se você contava tudo que você tinha para contar, juntava tudo, a pessoa lia e juntava tudo que ela queria responder e mandava. Então a gente tem que fazer isso. Eu vou mandar para alguém uma mensagem por WhatsApp: oi, como é que você está? Tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala, né? Estou te escrevendo aqui porque eu queria pedir tua opinião sobre esse assunto. Olha só, eu já pesquisei isso, mas estou com dúvida nesse ponto, e como você é especialista nisso, queria saber o que você acha de tal, tal. Quer dizer, você já manda tudo, tudo. Porque assim, a pessoa não tem que responder naquela hora. Na hora que ela for responder, ela vai ler, ela vai entender já tudo que você precisa e dar também uma resposta. A gente fazendo assim, a gente consegue ter conversas eficientes sem estar disponível 100% do tempo, sem estar disponível 100% do tempo. Hoje, por que muita gente hoje tem mais estresse, tem burnout? O pessoal fala, antigamente você trabalhava muito também, não tinha isso. Antigamente você não tinha essa cobrança para estar disponível o tempo todo, mensagem vindo o tempo todo te interrompendo. Você sentava fazendo trabalho, você se concentrava naquele trabalho. Né? E não parava. Então, a gente tem que voltar um pouco a isso. Eu parei para trabalhar, me concentrar no trabalho, terminei aquele momento de concentração, paro, dou uma olhadinha nas mensagens, desliga as notificações, volto a me concentrar, passou aquele tempinho. Então, você tem esses momentos de desconexão. Né? Hoje, quando a gente vê muita discussão sobre trabalho remoto, híbrido, você vai num escritório que está tudo aberto, é o ambiente mais contraproducente do mundo, né? Você está tentando se concentrar, você bota o fone de ouvido, né? Tem gente que só bota um boné, só falta botar um óculos escuro dentro do escritório, o outro chega lá e posso perguntar uma coisa? Dá quebrada naquela hora ali na concentração, né? Se a pessoa precisa fazer um trabalho baseado em concentração, ela tem que criar toda uma outra forma de se organizar. Então, sim, primeiro que resolveu um grande problema, que é nos comunicar. A internet resolveu isso e é maravilhoso. Eu posso falar com gente do outro lado do mundo, posso falar com gente de qualquer país do mundo, posso achar tudo. Mas ela criou um problema com isso, que é estar disponível o tempo todo. Então, isso não é saudável, né? E é uma coisa nova. Então, é muito normal que muita gente não saiba lidar, né? Tanto do ponto de vista de querer resposta, quanto do ponto de vista de responder, de estar disponível, né? Nós não temos que estar disponíveis o tempo todo. Não é saudável. Talvez a próxima geração que está nascendo agora, né, saiba lidar com isso de uma forma diferente, mas para a maior parte das pessoas que estão no mercado profissional hoje, praticamente 100% de quem está no mercado profissional hoje, né, viveu uma realidade diferente de disponibilidade do que essa realidade que está sendo exigida hoje. Né? Então, não é sobre as pessoas trabalharem muito ou trabalharem pouco, é sobre quando elas resolvem se concentrar em serem produtivas e estarem disponíveis. Né? São dois momentos diferentes. Pela resposta que tu deu agora, e foi uma aula essa resposta, eu imagino que tu tenha bem definidos esses momentos, né? Inclusive, esse exemplo que tu deu da carta é muito bom, porque é algo que tira a paciência de muita gente, eu sou uma dessas pessoas, é aquela pessoa que só coloca oi no WhatsApp. Não faça isso, cara. Já é oi e, primeiro, qual que é o protocolo que eu entendo? Precisa falar com a pessoa, tenta ligar. Não atendeu, a pessoa já não vai conseguir te atender na hora, já parte desse princípio. Aí fala, oi, eu sou fulano, eu quero tratar de tal coisa com você. Quando estiver disponível, me ligue.
Esse é o protocolo que eu entendo. Imagino que tu faça algo parecido. Mas falou das novas gerações, Ednei. Não sei se tu tem filho, mas eu gostaria de saber como é que tu vê a relação com essa nova geração, porque a gente vê às vezes crianças em restaurante, por exemplo. Criança não fala ainda, mas já está com a tela do tablet, né? Que normalmente é um tablet, é uma tela grande na cara da criança, com algum desenho, alguma coisa, alguma música, alguma coisa para entreter a criança. Como é que faz para separar essas rotinas para uma criança que nasceu já com o iPhone, com o YouTube na cara? Deixa eu só voltar um pouquinho naquele no seu protocolo lá, porque ele está incompleto, né? Você fala, oi, tudo bem? Quero falar com você sobre tal assunto. E aí o ideal é você adiantar o que você pensou sobre o assunto, Ah, tá. né? Tô pesquisando isso, olha, a gente teve esse desconforto, esse problema aqui para resolver, você descreveu o problema, queria tua ajuda. Então, Uhum. o ideal é pensar como carta mesmo, né? Assim, se eu só posso mandar uma mensagem para essa pessoa, tem que explicar tudo para ela em uma mensagem, você vai explicar tudo em uma mensagem. Essa coisa de quando você estiver disponível, você me liga, pode ser que ninguém nunca te ligue. Né? Então, É, o que você falou funciona muitas vezes com o chefe, né? Porque o chefe, a pessoa se sim. submete e arranja o momento dela responder. Mas Aham. no dia a dia, essa não é a forma mais eficiente. Né? Agora, indo para as crianças, na verdade é o seguinte: o que eu tenho percebido é que falta, às vezes, diferentes estímulos. Eu tenho uma filha de 6 anos, ela tem um tablet, e eu nunca controlei quanto tempo ela tem que ficar no tablet, e ela nunca fica tempo demais no tablet. Ela fica um tempinho lá, ela larga, ela vai brincar. Por quê? Porque eu dei para ela também outros tipos de brinquedo. Eu Aham. brinco com ela, eu sento para brincar com ela, né? Estimulo Sim. ela a fazer outras coisas. Então, uma vez que você tem à sua disposição, né, um monte de coisas para fazer, você naturalmente reveza entre essas coisas. Agora, a gente tem a questão que muitas vezes a criança não tem à disposição, né, outros tipos de brinquedo, outros tipos de atividades. Né? O pai não tem costume de ir com o filho num parque, descer, às vezes por uma questão social, econômica, que não tem acesso e tempo para esse tipo de coisa. Né? Aí o tempo que a criança fica na tela também, ele pode ser um tempo de muita qualidade se você cuidar do que está sendo colocado ali. Minha filha tem os próprios perfis em Google, em Apple, em tudo mais, e nesses perfis não está mentindo, está correta a idade dela. Os aplicativos, as empresas de tecnologia sabem que ela tem 6 anos de idade. Então, ela tem lá o YouTube Kids, onde está configurado que ela tem 6 anos, e ela só vai ver coisas, segundo o algoritmo do YouTube, apropriado para 6 anos. Vocês não têm ideia do quanto isso já elimina de ruído e de sujeira, e quanto conteúdo educativo tem hoje. Você vê lá ensinando sobre o fluxo da natureza, como é que é o ciclo da água, como é que é reciclagem, como é que funciona uma matéria orgânica em decomposição no solo para as plantas, explica como é que funcionam os planetas, galáxias. Cara, tem vários conteúdos muito legais e educativos para a criança. Então, aquilo pode ser um complemento educacional. Óbvio que se você vai lá, cria um perfil, aí a idade mínima é 13 anos, por exemplo, no Instagram. Ah, foda-se, vou pôr 13 anos aqui. Né, e taca a criança lá, o que acontece? Ela vai ter acesso a todo um conteúdo que não é apropriado para a idade dela, né, e aquilo ali vai ser pode ser uma ferramenta de gerar traumas complexos, problemas e várias outras coisas, né? Então é preciso saber usar a tecnologia a seu favor. Né? Então é impressionante como outras pessoas de tecnologia que eu conheço têm uma prática muito parecida e que eu vejo que falta um letramento digital. Né? A Uhum. pessoa que não é tecnologia muitas vezes não deixa a criança acessar no perfil do adulto. E aí a criança está a disponibilidade dela ali, um universo de conteúdo inadequado para a idade dela, que não é educativo. Aí aquele tempo, ele viu um tempo desperdiçado do ponto de vista pedagógico, né? É perigoso, né? Ela pode entrar em contato com alguém, né? Sofrer algum tipo de assédio, coisa do gênero, né? E atrapalha o desenvolvimento da criança de várias maneiras. Eu conversei com o Igor Drude, ele já dividiu o palco contigo na Campus Party, ele é nosso parceiro aqui dos 60 Minutos também. Eu falei, vou entrevistar o Internei. O que eu pergunto para ele? Aí ele assim, primeiro, pergunta o que manteve um pioneiro como ele no Brasil, porque o mercado externo não roubou ele de nós. Tu já teve proposta para sair do Brasil
principalmente pelo fato de tu ser a primeira grande voz a falar de internet para o povo brasileiro? Cara, eu já fiz projetos aqui no Brasil de empresas de fora que queriam vir aqui no Brasil. Eu sou muito visto como cara que entende de internet no Brasil. Por exemplo, a Automatic, que é a empresa que cuida do WordPress, Uhum. eles têm o site aqui em português. Eu faço a revisão técnica, a tradução para o WordPress em português. WordPress.com, Jetpack, produtos da Automatic, não necessariamente o WordPress open source. Algumas coisas, às vezes, eu vou lá, atualizo no open source, porque eu uso o mesmo código, né? Tanto o .com quanto o open source. A Digital House, que era uma escola argentina, quando ela veio para o Brasil, ela me contratou. Né? Então, já fiz outros. Eu representei durante o tempo a Social Media Week, que é uma marca americana, também aqui no Brasil. Né? Então, muitas vezes, uma empresa de fora que estabelecer aqui no Brasil, ela acaba me contratando. Hoje tem muita vaga para trabalhar fora. Uma coisa que funcionaria muito bem para mim é trabalhar como gestor de produto. Né? Eu estou na minha 7ª startup. Eu sei criar, modelar produtos de internet, produtos digitais. Mas eu gosto muito do Brasil. Acho que o único motivo da gente, eu gosto muito do Brasil. Eu criei raízes aqui, né? Então eu não penso em. Então, eu tenho mais vontade de mudar de São Paulo para o Nordeste do que de mudar para fora do, do país, né? Então eu nunca recebi uma proposta muito agressiva para ir para fora, né? E tem um lance que eu gosto muito daqui, eu entendo muito aqui, é diferente, né? Inclusive quando muitas empresas às vezes querem pegar o mesmo produto nos Estados Unidos e na Europa e trazer para o Brasil, falha, né? Porque aqui a gente tem uma cultura diferente, a língua é diferente, precificação é diferente, né? Então você tem que mexer em preço, tem que mexer em idioma, você tem que mexer as mensagens, né, que você utiliza para se comunicar com as pessoas, né? Pega um aplicativo europeu, bota lá todo mundo europeuzinho lá na propaganda. O brasileiro médio não se identifica, né? 56% da nossa população é negra. Você tem que o, o, o argentino, né, pega Buenos Aires, é uma cidade majoritariamente branca, né? Então você pega lá a propaganda com o argentino estampado, ela roda no Brasil, as pessoas veem que aquele não é brasileiro, né? Dependendo da familiaridade que ela tem com o argentino, ela tá falando assim, essa pessoa tem cara de argentino, né? Então a parte comportamental, né, que eu realmente entendo muito bem, ela é muito mais focada aqui no Brasil. Então, poderia trabalhar para fora, com o conhecimento que eu tenho de produto, principalmente, acho que de todos os conhecimentos que eu tenho tecnológicos, marketing, aquilo que eu tenho de mais avançado que seria valorizado numa empresa estrangeira, né, seria produto. Eu tenho interesse de trabalhar isso, não vou dizer que não vou sair do Brasil. Se aparecer uma proposta muito boa, é interessante, pode ser que eu faça, mas eu ainda gosto demais do Brasil. Eu acho que nessa altura do campeonato, quem está muito qualificado profissionalmente está no Brasil ainda, é porque gosta muito do Brasil mesmo, porque a gente está vendo um grande caos, né? Mas isso. Eu acho que tem muita oportunidade aqui. Acho que a gente resolvendo questões sociais e econômicas, né, o Brasil pode ser uma potência gigantesca, né? A gente pega países como Índia e China que investiram na população, se tornaram produtores gigantescos de tecnologia, de software, né? Então, o Brasil hoje se orgulha de ser campeão de commodities, né? O problema é que toda hora abre um campo novo criar um campo de trigo lá fora, ou de soja, não é tão complicado assim quanto o pessoal acha, né? Ainda mais agora com a questão de guerra na Rússia, a Europa procurando ser mais dependente da Rússia, está investindo muito mais no plantio de grãos. Isso é ruim para o Brasil. Então, inclusive, meu sonho seria ajudar, né? Eu fazia isso muito na Digital House, né? Ajudar as pessoas com menos acesso, mais carentes, a ter conhecimento tecnológico, né? Não sei se você sabe, mas eu nasci na periferia de São Paulo. O que me deu essa projeção, esse espaço todo, foi estudar programação quando eu tinha 13 anos de idade. Com 14 anos eu comecei a trabalhar como programador, com 20 anos eu saí da periferia. Então, a pessoa que está lá na periferia, uma grande maioria tem um QI invejável, tem um potencial absurdo, mas falta a gente investir em educação nessas pessoas. Eu tive o privilégio do meu pai poder investir em educação. Para mim, isso mudou completamente minha história. Meu pai é confeiteiro, eu sou desenvolvedor de software, empreendedor, e o Brasil podia ter uma história muito diferente. Então, eu acho que outra resposta para essa pergunta é
a visão de que a gente pode tornar o Brasil muito atraente ao invés de virar as costas para ele, sabe? Inclusive, outra pergunta que ele botou algumas perguntas aqui, outra vai muito no que tu fechou agora a tua fala, que é oportunidades. Que oportunidades que tu vê nessas décadas que tu acompanha de internet caminhando no Brasil, que oportunidades que o Brasil perdeu e não poderia ter perdido? O que que o Brasil poderia ter de melhor, mas aconteceu algum percalço no caminho? O investimento em educação é o principal, é o principal. A primeira vez que eu entrei numa empresa para instalar um software foi em 1992, né? Então, em 90 eu comecei a trabalhar como programador júnior, em 92 foi a primeira vez que os caras falaram, você já está espertinho já, você pode ir lá e implantar o software. Eu escrevi o software, desenvolvi o software, mas como eu era muito novo, o pessoal tinha medo de deixar eu ir no cliente para implantar. Eu falei assim, não, os caras vão achar que o cara não entende, né? Mas eu, uma vez eu fui numa empresa, o cara ligou, ó, tem um garoto aqui querendo que mexer no meu computador. Eu falei assim, ele entende mais do que eu, deixa ele instalar, ele que escreveu, ele que criou o programa que está sendo instalado na sua máquina, deixa ele mexer. Mas aí em 92 eu fui numa indústria e era um software de conciliação bancária, né? Você baixava um arquivo lá do banco, lá com o modem, né? Eu já tinha modem naquela época, né? Mas não era para conectar na internet ainda. E ou então buscar vinha um disquete do banco, né? Você Sim. botava o computador e aí tinha um arquivo lá dizendo todos os boletos que foram pagos. E aí tinha antigamente isso vinha papel, o pessoal olhava e anotava, ó, esse pedido foi pago, esse pedido foi pago. Aí a gente começou a fazer isso via software. Os pedidos estavam no sistema, a gente lia aquele arquivo do banco e fazia a conciliação, ó, esses pedidos aqui foram pagos. Aí um departamento que precisava de 12 pessoas passou a ter uma única pessoa. Eu estou falando de 1992. Em 1992, as pessoas estavam perdendo emprego para tecnologia. Mas falei assim, Dinei, mas não vai cada hora ter menos emprego? Aí que está a visão equivocada das pessoas, que é o seguinte, quando você vai lá e coloca, precisa de uma pessoa para escrever aquele sistema, de uma pessoa para implantar aquele sistema, precisa na empresa de pessoas para operar esse sistema, precisa no banco de gente para trabalhar com esse sistema, e se antes a empresa conciliava com 12 pessoas, na hora que ela faz via software com uma pessoa só, a empresa cresce e ela contrata gente em outras áreas. Então, às vezes, o software ele aumenta empregos, não necessariamente na área de software. Aquela era uma indústria. Ela ia Uhum. poder fabricar mais máquinas e vender mais máquinas. Ou seja, ela gerava mais emprego na área de quando a conciliação passa a ser mais rápida, a venda pode ter mais pessoas, a produção pode ter mais pessoas, porque o processo fica mais rápido, né? Você pega um armazém e automatiza o armazém, precisa de menos gente no armazém, mas precisa de mais gente trazendo produto do armazém, mais gente levando o produto do armazém embora, porque agora o armazém está girando mais rápido, né? Só que a gente não entende essas dinâmicas e não forma as pessoas para ocupar esses espaços que surgem. E aí o que acontece? A gente tem muitas vagas em aberto, pouca gente qualificada para ocupar essas vagas, e o Brasil crescendo lentamente. Uma das empresas que mais cresceu na América Latina nos últimos anos é o Mercado Livre. Como é que o Mercado Livre cresceu? Contratando gente absurdamente, absurdamente, absurdamente. Mais gente, o Mercado Livre ele é tudo automatizado, é tudo software. E mesmo assim, ele é a empresa que mais contrata gente, porque você precisa de gente na parte que o software não resolve. Então, se a gente tivesse todo mundo com uma boa educação, formado não somente em tecnologia, mas outras áreas de negócio, cada vez que a pessoa perdia emprego num lugar, ela ia para outro. Cada vez que a pessoa se forma, ela é empregada. Só que a gente trava o crescimento das empresas por problemas de investimento em educação. Então, a automação, né, feita por software, feita por robôs, ela tira emprego de uns lugares e cria em outros. O problema é que ela cria empregos que as pessoas não estão qualificadas para ocupar. E aí a gente precisaria ter um outro plano educacional para o país, né? Então, isso não é uma conversa de forma alguma partidário-política, porque nenhum tipo de governante, de lá de 1992, a primeira vez que eu fiz isso, até hoje, fez qualquer coisa para melhorar esse cenário. Era para ter computação, inclusive particular, né? Sim. A escola particular, ela poderia ter isso no currículo, ela não tem. E às vezes ela tem lá um negócio de tecnologia ridículo, ridículo. Muita gente que talvez ouça a gente, que meu filho tem tecnologia na escola. Você olha, 99,9% de chance que você tem que seu filho aprende mais coisas se você deixar ele no YouTube Kids do que com aquela matériazinha chinfrim de programação na escola. Os currículos de tecnologia que tem nas escolas particulares são ridículos. O que tem nas universidades são ridículos.
né? Então, é um problema de toda a sociedade. Falar, o governo não fez, mas eu sou empreendedor. Não tem ninguém, iniciativa privada ou pública, que fez o que precisa ser feito de educação. Quando você olha na Índia o que acontece, quando você olha na China, que não é um modelo ideal, mas é melhor do que o do Brasil, você vê lá, o país cresceu porque todo mundo foi preparado para entregar software, para entregar tecnologia, para trabalhar, seja na fábrica, né, seja no sistema, mas não tem gente desqualificada. Um chinês médio, um indiano médio, ele pode vir para o Brasil empreender, porque tem muito mais conhecimento tecnológico, administrativo, de negócios que quase todo mundo aqui. Dá para dizer que a programação é a nova datilografia? Porque na geração da minha mãe, eu acho, talvez uma geração no meio entre a minha mãe e a minha. Eu tenho 36, minha mãe tem mais de 60. Então, nesse meio aí, ainda se falava muito de datilografia. Fez datilografia, ó, arranja um emprego pro meu filho aí, pro meu filho, pra minha filha, que ele tem curso de datilografia. E eu tenho ouvido muito que todo mundo deveria saber programar. As novas gerações deveriam saber programar. Tu acha que é necessário que todo mundo saiba programar, ou quase todo mundo saiba programar, para estar pronto para isso? Ou são outras habilidades que precisam ser trabalhadas, não necessariamente o Python, o R, como é que é o nome? O Raspberry Pi, que é aquele É o computadorzinho pequenininho lá. pequenininho para começar a aplicar programação. É isso que as pessoas precisam ou são outras coisas para se adequar à programação? A verdade ela está no meio do caminho aí. Primeiro que o programação é muito mais como inglês do Uhum. que como datilografia, né? Porque assim, quem precisava de saber datilografia? Já saber datilografia era quem precisava preencher formulários, fazer atas de reuniões, era um público específico dentro do escritório, não era todo mundo dentro do escritório. Uhum. Computador hoje é uma coisa que todo mundo precisa usar no escritório, mas ele não exige um aprendizado de datilografia. Então, usar o computador está para a datilografia, né? Agora, quando você aprende programação, você tem novas oportunidades de emprego. Então, está muito mais para o inglês. Quando você desenvolve inglês, você abre um mundo de oportunidades para você. Hoje em dia, mais do que nunca, você sabe inglês no Brasil, você pode, e sabe programação, você pode trabalhar fora do Brasil, né? Então, programação te abre outras oportunidades. O que todo mundo precisa aprender, sim, raciocínio lógico e conceitos de automação de software, mas não necessariamente você precisa aprender programação. Me explico. Hoje você tem plataformas como o Zapier, If This Then That, Pluga, que você pode conectar duas plataformas de software ou mais, né, e criar um fluxo de automação. Você vai lá, assina um documento num DocSign ou ClickSign. Automaticamente isso vai gerar um projeto lá no Trello ou no Monday, né? Quando passar dessa fase aqui do projeto, você pode programar para enviar um e-mail automaticamente ou enviar uma cobrança para o cliente. Então, você pode conectar diferentes apps e fazer essa automação do seu trabalho no dia a dia do escritório. Então, quem é de RH, de finanças, de marketing faz automação para caramba, né? Na hora que cair o lead aqui nesse formulário, eu vou mandar automaticamente um e-mail. Se clicar nesse e-mail, eu vou mandar aqui uma agenda para poder conversar. Clicou lá, agenda automaticamente, já coloca um link lá no calendário, depois eu entro naquele link, eu faço tudo isso, é um fluxo automatizado em marketing, né? Uhum. Então, você precisa ter esse raciocínio lógico, esse pensamento computacional, esse pensamento crítico para repensar os processos e conhecer um básico de automação. Isso não necessita um conhecimento avançado de programação para você fazer isso. Estudar uma linguagem de programação, ela pode te dar essas noções, mas assim, você estudar Python é bem-vindo, né? Python poderia ser, por exemplo, inclusive disciplina na escola, uma das linguagens mais simples de aprender, mas do mesmo jeito que matemática, às vezes você nunca chega a usar a equação de segundo grau, né? Você não chegaria a usar Python. Mas aprender Python, o processo de aprendizado do Python ia te trazer esse raciocínio lógico, né? Isso é uma outra coisa muito incompreendida da educação, né? Você falar, se eu não uso equação de segundo grau, né, o Bhaskara lá, eu não preciso aprender. Não, aquilo está desenvolvendo um raciocínio em você, uma forma de olhar o mundo. Se eu não estou usando reações químicas, eu não precisaria aprender química. Se eu não estou usando fórmulas de física, eu não precisaria aprender física. Não, tudo isso está te ajudando a entender como o mundo funciona e te ajudando a raciocinar. O nosso problema hoje é que as pessoas têm preguiça de raciocinar. A gente chegou num nível de burrice tão grande que tem gente defendendo que se tire filosofia, que se tire física, que se tire química, que se tire Bhaskara. Você não tem que tirar coisas, tem que colocar mais coisas, porque com
com a tecnologia, você consegue ensinar mais coisas em menos tempo. Imagina se todos os conteúdos da escola eles estivessem em vídeos online e a pessoa assistiria o vídeo em qualquer hora. Na escola, ela ia fazer práticas aplicadas daquilo. A escola fosse um grande laboratório. Em menos tempo, todas as crianças vão aprender muito mais conteúdo. A gente não tem que tirar coisas da escola, a gente não precisa tirar coisas da escola para colocar mais coisas na escola, né? E o fato da gente não usar alguma dessas coisas no dia a dia não significa que não ajuda a gente a raciocinar, né? Então, a gente tem que aprender quando a gente fala que todo mundo tem que aprender programação, é porque a gente vive num mundo onde as pessoas não sabem raciocinar. E programação poderia ajudar muito as pessoas a raciocinar. E lembro que eu estou falando de uma pessoa que fez escola pública, não teve um grande acesso à educação, mas programação mudou minha forma de raciocinar, de pensar as coisas. E por conta de programação, eu acho que eu fui muito bem nas outras disciplinas da escola, porque eu tinha a cabeça aqui funcionando melhor. Não é porque eu tenho QI melhor, sou muito inteligente, nada disso. É porque estudar programação te desenvolve, estudar física te desenvolve, estudar química te desenvolve, estudar biologia te desenvolve, estudar filosofia, né? Filosofia e inglês são pré-requisitos mais importantes para aprender programação do que matemática, por exemplo. Ô, Ednei, tu citou 2 vezes os indianos e a gente se compara com os Estados Unidos, tirando o que da cultura deles a gente absorveu, não são culturas parecidas. A Europa nem se fala, são culturas muito diferentes, Uhum. climas diferentes. Muita gente diz que, por o Brasil ser muito quente, é difícil de desenvolver uma questão meio fisiológica, mas os indianos, eles têm uma temperatura parecida com a gente, eles têm algumas semelhanças, muitas diferenças, mas algumas semelhanças. O que eles têm que o brasileiro não tem? Porque tu vê as empresas de tecnologia, como tem indiano, e não é indiano na mão de obra, é indiano sendo CEO de multinacionais de alta tecnologia, nos Estados Unidos, na Inglaterra tem muitos indianos também. O que eles descobriram que não foi aplicado no Brasil ainda? O indiano tem um acesso à educação melhor do que o brasileiro. Não é uma educação ampla e restrita. Você tem muito indiano miserável, então é outra similaridade que a gente tem É com inclusive os uma imagem que indianos. a gente recebe muito, né, dos indianos sempre em lugares sujos e tal, que aí tu vai ver eles sendo CEOs, é meio estranho, né, não bate, né? Mas é porque a gente vive, às vezes, com uma visão muito binária de mundo, né? Sim. Você olha a pessoa na rua, né? E você acha que existe a rua e existe o CEO. Existe Aham. 1 bilhão de variações entre o cara que está na rua até o cara que é CEO, né? Mas a gente vê um mundo muito zeros e uns, né? Existe o indiano na miséria e o indiano CEO, cara. E todos os outros indianos? E o indiano no telemarketing, né? Telemarketing tem um monte de indiano no telemarketing, né? Aham. Quer dizer, mas eles têm acesso à educação. Você faz uma escola boa na Índia, na média, você está melhor do que uma escola boa no Brasil. Isso significa que não tem escolas boas aqui. Você pega ranking mundial, você tem acho que 10 universidades brasileiras, né? A USP está melhor ranqueada, só que a USP vai aparecer lá na centésima alguma coisa posição, se eu não me Aham. engano. Eu não sei aonde está a posição das escolas na Índia, mas eu sei que o indiano médio, quando ele estuda, ele tem um conhecimento, uma visão do mundo melhor do que o brasileiro médio, né? Eu vou falar de uma coisa que aí eu tenho mais propriedade para falar. A Digital House foi uma empresa argentina. Eu fiquei 4 anos e meio na Digital House e meu trabalho era trazer, eu saí agora em junho, meu trabalho era trazer o currículo lá dos cursos da Argentina para cá, para o Brasil. O que eu descobri nesse processo? Que os pré-requisitos para fazer, por exemplo, ciência de dados, que era um dos cursos mais complexos que a Digital House tinha, né? Se você pegasse um argentino médio saído da universidade, ele conseguia passar naquela avaliação para fazer o curso de Data Science. Se você pegasse o Hum. brasileiro médio que saiu da universidade, não. A pessoa que faz universidade na Argentina, ela sai com uma bagagem tecnológica, matemática, com um conhecimento, vamos assim dizer, superior ao do brasileiro médio. Aí o problema está na nossa qualidade de ensino. Então não é que todo indiano estuda, não é, tem muito indiano miserável, tem muito indiano no call center, tem indiano no call center com formação que se ele vir para cá para o Brasil ele vira CEO, né, porque a formação, o acesso à educação que ele teve, o currículo que ele teve acesso lá é muito mais avançado, o currículo que a gente não teve acesso é muito mais avançado. E a gente fica se comparando com os Estados Unidos, onde o currículo é ruim, o currículo ele é fraco.
né? Não é à toa que tem um monte de indianos sendo CEO nos Estados Unidos, né? Porque o currículo deles é fraco. O currículo europeu está um pouquinho melhor, o brasileiro está entre os piores currículos do mundo, né? Aí fala assim, mas tem brasileiro ganhando a Olimpíada de Matemática. Gente, é o fora da curva. É o fora da curva. Entendeu? Não significa. E é isso que a gente tem que entender de novo. Não é que todo mundo que estudou na escola pública é péssimo. Eu fiz escola pública. O cara campeão lá de Olimpíada de Matemática é da escola pública. Entendeu? Não é todo mundo que está numa condição desprivilegiada. A gente tem gente condição privilegiada, com bom estudo em todo lugar. Na média, o currículo brasileiro precisaria melhorar mais. Como é o da Índia, como é o da Argentina, que isso ia gerar muito mais oportunidade. A gente, em vez de dar diploma, a gente tinha que dar educação. Esse é o problema. A gente foi feito muitos programas para ter acesso à universidade, que eles não são programas ruins, não estão errados. Agora, precisaria exigir que o currículo das universidades fosse melhor. E para exigir que os currículos da universidade fosse melhor, tinha que exigir que os currículos da educação básica fossem melhor, incluindo das escolas particulares. Ednei, uma baita aula, muito obrigado por esse tempo todo investido com a gente aqui, muito obrigado por todos esses insights que tu passou pra gente, e de novo, falei, eu lia muito, quando ainda a Folha estava caminhando ainda na internet, eu lia muitos cadernos que chegavam nas quartas-feiras, internet, depois virou o caderno Tech, lia muito o que o Internei escrevia lá na Folha. Valeu, cara, obrigado, eu espero que o pessoal possa... Talvez alguém ouvindo aqui que cuide de uma escola, que cuide do currículo de algum curso, saia daqui e deixa eu colocar alguma coisinha a mais aqui. Pois não, fica à vontade. Cada um fizer um pouquinho só, a gente melhora muito como país. Maravilha. Conversei com Ednei de Souza, o Internei. O assunto é a internet desde os primórdios. Foi uma aula que a gente teve aqui. Tanto que foi bom até eu ter gravado, porque tá com 51 minutos agora. Então na edição vai ter um pouquinho mais, eu acho, com a vinheta e tal. Então, assim, muito mais do que os 20 minutos que eu tô tendo com as lives eleitorais. Amanhã volta e amanhã ao vivo de novo. Espero que vocês tenham curtido. Agora eu vou pro rádio. Um abraço, até mais.